Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Então, vamos definir na aula agora a ideia de função modular. Então lembra que na última aula nós falamos de função definida por várias sentenças. Por que nós vimos aquilo? Porque a função modular, ela vai ser uma função definida por várias sentenças, na verdade por duas, né? Então, a função f de x, que é definida por módulo de x, ó. Aqui está o símbolozinho usual lá, ó, módulo de x. Então, quando a gente define ali, ó, f de x igual a módulo de x, o que você tem que entender disso? Ó? Que o módulo, ele vai assumir dois valores. Ou ele dá x, ou menos x. Em outras palavras, de outra maneira, você poderia entender assim, ó. Você tem uma função dentro do módulo, tá vendo? Aqui no caso eu tenho a função x, eu tenho um elemento qualquer dentro do módulo. Então você pode pensar o seguinte, ó. Ou esse valor permanece igual, ou esse valor muda de sinal. Tudo bem? Tá? Quem que vai fazer ele mudar de sinal? O valor dele, ó. Então, ó, se o x for um número maior ou igual a zero, ele permanece igual. Se ele for um valor menor do que zero, ele troca de sinal. Ele fica menos x. Ah, professor, não entendi. Ó, quer ver? Bem simplesinho, ó. Se eu pedisse para você calcular a imagem do 5, quem é a imagem do número 5? A imagem do número 5 é módulo do número 5. Daí o que você teria que analisar? O número 5, ó, módulo de 5. O 5 é um número maior do que zero ou é um número menor do que zero? O 5 é maior do que zero. Então, se o elemento que está dentro do módulo for maior do que zero, o resultado é ele mesmo. Então, ó, se o 5 está dentro do módulo e é positivo, o resultado vai ser quanto? 5. Outro exemplinho aqui, ó. Vamos calcular a imagem do menos 2. Quem é a imagem do menos 2? A imagem do menos 2 é o módulo de menos 2. Aqui que fica bacana, ó. Menos 2, esse é o valor que está dentro do módulo. Então aqui, ó, no lugar do x, tá vendo? Ó? Então, ó, se esse valor que está dentro do módulo, ele é negativo, que é o caso do menos 2, ó, tá vendo? Ó? O menos 2 é negativo. Se o menos 2 é negativo, o que você faz com o elemento que está dentro do módulo? Troca ele de sinal. Lembra? Tá vendo? Ó? Ele dentro do módulo era x. Se ele é negativo, vira menos x. Dentro do módulo eu tenho menos 2. Negativo. Então eu vou trocar ele de sinal. Ele vai virar quanto? 2. Tudo bem? Então essa é a definição do módulo. Por isso que tem aquela lenda que o módulo é sempre um valor positivo, sem considerar o sinal, né? Então, ó, se a gente for calcular a imagem de menos raiz quadrada de 7. Menos raiz quadrada de 7. Isso aqui é um valor positivo ou é um valor negativo? Isso aqui é um valor negativo. Se quem está dentro do módulo, se o valor que está dentro do módulo é negativo, o que você faz? Troca o sinal dele. Então vai ficar menos raiz de 7. Vai ficar o quê? Mais raiz de 7. Essa é a ideia da função modular, tá? Essa é a definição. Se quem está dentro do módulo tem sinal positivo, você tira ele do módulo exatamente com o valor que ele está, né? Se quem está dentro do módulo é negativo, você tira ele do módulo com o sinal trocado. Vamos visualizar isso aqui graficamente? Então, ó, deixa eu apagar aqui. Então, o que nós temos que fazer? Para construir o gráfico dessa função, eu tenho que fazer o gráfico da função y igual a x e a função y igual a menos x. Essas duas funções aqui, ó, são duas funções bem famosas, tá? A função identidade e a função oposta aqui no caso, né? A bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares. Então, ó, vamos fazer aqui. Vamos desenhar, deixa eu pegar aqui a laranjinha para fazer os eixos, ó.
Então aqui nós temos o eixo dos x e aqui nós temos o eixo dos y. E o eixo dos y. Então olha só. Vou construir a reta y igual a x, ó. Y igual a x, ou seja, sempre que eu escolher um valor para x, o y vai ser rigorosamente igual, ó. Então para x igual a 0, o y é 0. Vamos dividir aqui mais ou menos, ó. Vamos fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. A cada 3 vale 1 aqui, ó. Então aqui... Aqui também. Cada 3 vale 1. Ó. Então visualiza aqui, ó. Para x igual a 0, o y vai valer 0. Para x igual a 1, o y vale 1. Para x igual a 2, o y vale 2. Para x igual a 3, o y vale 3. Então aqui nós temos, ó, a função, ó, y igual a x. Agora vamos construir a função y igual a menos x. Para x igual a 0, y vale menos 0. Para x igual a menos 1, y vale mais 1. Para x igual a menos 2, y vale mais 2. Sinal trocado. Então, tá aqui. Opa! Tá aí, né? Então nós temos aqui a reta y igual a menos x. Só que agora nós temos que pensar no quê? Olha só que bonito. Essa função y igual a x, ó, quando que o módulo é igual ao próprio x? Sempre que o x for maior ou igual a 0. Ou seja, a primeira função só vale a partir do 0, ó, do 0 até o infinito. Ou seja, essa reta aqui, moçada, ela não vale para todo o eixo x, ela vale só para a parte positiva, ó. Então eu apago esse pedaço da reta. Tudo bem? Então nós ficamos só com isso aqui. Deixa eu reforçar ali para você, ó. Então aqui está a primeira parte do gráfico da função modular. Tudo bem? A segunda parte, ó. A segunda parte, ela vale se o x for o quê? Negativo. Onde que o x é negativo? Ó? Aqui. Para a esquerda do 0. Ou seja, a reta menos x, ela não vale para todo o eixo real, ela vale só para a parte negativa. Ou seja, isso aqui eu não tenho. Então deixa eu reforçar aqui para você, ó. Nós temos aqui o gráfico da função modular. O que você pode visualizar dessa função, ó? Perceba que todos os pontos daquela função ficam acima do eixo x. Ou seja, não importa qual valor de x você escolha no domínio, você vai obter um valor do y sempre acima do x, ou seja, um y sempre positivo. Então você pega lá x igual a menos 10. Quanto que vai dar o módulo de menos 10? O módulo de menos 10 vai ter que dar quanto? 10, que vai ter o mesmo valor do módulo de 10 e assim sucessivamente. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, essa definição é algo que você tem que tratar com muito, muito carinho. O que nós vamos fazer agora? Vamos dar uma mudada só na função e vamos ver se a gente consegue construir o gráfico de outra função com base nisso? Então, olha só. Então, deixa eu apagar aqui, para você não colar. E vamos tentar construir agora o gráfico da função, ó. Y ou f de x, né? E aqui eu vou colocar a função como sendo módulo de x menos 1. Rapaz! Como que fica isso? Então primeiro vamos utilizar a definição. Ó. Então, ó, módulo de x menos 1. Então a gente pensaria assim. Eu quero um módulo de alguém, né? Eu quero calcular o módulo de alguém. Então eu tenho duas possibilidades.
Ou quem está dentro do módulo permanece igual, ou quem está dentro do módulo troca de sinal. Tudo bem? Ou quem está dentro do módulo permanece igual, ou quem está dentro do módulo troca de sinal. Perceba aqui, ó, que o x menos 1, troquei de sinal todo, eu multipliquei a função por menos 1. Multiplicar a função por menos 1 ó, é trocar o sinal de todas as suas parcelas. Só que o que nós temos que definir agora? Para quem que isso aqui vai ficar x menos 1 e para quem que isso aqui vai ficar menos x mais 1. Daí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um negócio chamado estudo de sinal. Lembra lá na função afim? Então o que nós temos que fazer? Pega a função que está dentro do módulo e descobre a raiz, ou as raízes dessa função. Como que nós descobrimos as raízes de uma função? Pegamos a expressão, ó, x menos 1 igual a 0 para descobrir a sua raiz. Então, ó, quem que vai ser a raiz aqui? X igual a 1. Tá, professor, e daí? O que eu faço com isso? Daí nós fazemos aquele estudo de sinal, lembra? Ó? Nós fazemos uma reta. Como se fosse o eixo dos x. Daí nós colocamos aqui a raiz é o número 1. Daí agora a gente analisa o aspecto gráfico da função. Então uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, essa reta ela é crescente porque o coeficiente angular é positivo. Onde a reta está para cima do eixo, o x é positivo. Onde o gráfico está para baixo do eixo, o y, não o x, é negativo. Então nesse caso, ó, se o x for maior do que 1, a imagem é positiva. Se o x for menor do que 1, a imagem é negativa. Então olha só que bonito. Quando você está fazendo uma função modular, definiu módulo de alguém, ou o resultado é o próprio valor, ou troco de sinal. Mas para quem que ele vai ficar o próprio valor? Não é sempre que o x for positivo? Sempre que quem estiver dentro do módulo for positivo, você repete a função. Não é isso? Olhe para esse estudo de sinal. Para qual valor que você tem a função positiva? Não é para x maior do que 1? Então isso aqui vai ficar positivo se o x for maior do que 1. E vai ficar negativo se o x for menor do que 1. Aqui no caso lá da definição, né, se for 0, o módulo de 0, também é 0. Então vou colocar aqui, ó. Então se o x for maior ou igual a 1, vale a função x menos 1. Se o x for menor do que 1, vale a função menos x mais 1. Como que nós construímos o gráfico dessa função agora? Construindo essa reta e essa reta, só que qual é a partição no domínio que nós trabalhamos? Na partição para x igual a 1. Então, ó, vamos trabalhar aqui com a construção gráfica agora. Printa a tela aí, ó. Me permita só apagar isso aqui. Para dar um espacinho um pouquinho melhor para a construção do gráfico. Então, ó, nós temos o eixo dos x. E aqui nós temos o eixo dos y. Onde que nós estamos dividindo o domínio? No 1. Então aqui nós temos aquele eixo imaginário que eu falei para você, ó. Lembra? Aqui nós teríamos aqui o número 1. Se o x for maior do que 1, vale essa reta. Então vamos pegar, ó, para x igual a 1, o y é 1, esse ponto. Para x igual a 2, o y vai ser quanto? 1. Então aqui, ó, para x igual a 2, y 1. Tá bom demais aqui, ó. Assim, opa, aqui. Aqui eu tenho a reta x menos 1. E daí nós vamos ter, ó, a reta menos x mais 1. Para x igual a 1, y é 0, tá aqui. Para x igual a 0, o y vai ser 1. Então, daria um outro ponto aqui. Aqui eu teria o gráfico da função menos x mais 1. Então perceba, ó,
aqui, deixa eu apagar aqui o eixo imaginário, ó, perceba o seguinte, a segunda função vale para x menor do que 1, a primeira função vale para x maior do que ou igual a 1, tudo bem? Um outro detalhe importante de você perceber aqui, moçada, um detalhe mais sutil, lembra do gráfico da função módulo de x? O que a função módulo de x tinha? Era exatamente esse gráfico, só que saindo do zero, né? Então o que você poderia pensar? Esse número que eu subtraí aqui dentro do módulo, ele representa um deslocamento horizontal do gráfico. Então é como se eu deslocasse o gráfico uma unidade, cuidado que não é para a esquerda, é para a direita. Então se está subtraindo, você desloca para a direita, se está somando, você desloca para a esquerda. Por que isso? Por causa da raiz, né? Aqui a raiz é 1, então ela foi deslocada uma unidade para a direita. Tudo bem? Tranquilo? Mas perceba que o mais precioso aqui, ó, é você trabalhar bem com a ideia, com a definição da função modular. É isso que ajudou a gente a construir esse gráfico. Tudo bem? Então, ó, um grande abraço a todos, seguimos junto, até a próxima aula. Tchau, tchau!